Olá! Vamos retornar aos nossos estudos de botânica. Seguindo o que já estudamos de morfologia vegetal, vamos agora entender um pouco de taxonomia vegetal. E o que vem a ser a taxonomia? Vem a ser o estudo dos nomes, a maneira como damos nomes às plantas, nomes aos grupos de plantas, como famílias, como ordens. Mas a primeira coisa que temos que pensar é: por que classificar os organismos? Por que dar nomes para grupos? Primeira ideia que vem à mente é o livro do Gênesis, né? Se você olhar no Antigo Testamento, a gente lê: e todo nome que Adão pôs aos seres, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Então, essa ideia que está na Bíblia, no Velho Testamento, percola toda a civilização ocidental, toda a tradição judaico-cristã. É praticamente alguma coisa relacionada à identidade da humanidade, né? Então não seria apenas um desígnio divino, né? Seria uma necessidade de comunicação, uma necessidade prática, né? Inclusive uma necessidade de dominação. Porque imagine que eu não conheça o nome dos objetos, que eu não tenha nome para os objetos. É muito difícil eu me apropriar deles. Como eu vou me referir às coisas? Como eu vou me referir às plantas, aos animais? Então, dar nomes oferece a possibilidade de dominação. Mas dar nomes, que nomes devemos usar? Nós podemos, claro, usar os nomes populares ou vernaculares. Eles trazem algumas vantagens, principalmente no cotidiano. Eles são fáceis de pronunciar, eles são conhecidos por muitas pessoas em cada sociedade. Alguns nomes são, inclusive, tradicionais. É muito comum no Brasil uma pessoa conhecer uma árvore como o jatobá, como a sibipiruna. Mas eles também trazem desvantagens. Uma delas é que varia muito localmente. Quer dizer, em cada local você pode ter um nome diferente para a mesma planta, ou você pode ter nomes iguais para plantas diferentes, né? Linguisticamente, também ocorre variação de pronúncia. Por exemplo, o nome embaúba é um nome muito comum, é uma planta muito comum nas nossas matas. Às vezes é referido por embaúva. Envira ou imbira. Ainda podemos ter o nome imbiruçu ou embiruçu. Na verdade, imbira está aqui. Imbira é um tipo de palha que é removida da casca das árvores para fazer cestaria pelos índios. E embiruçu, o su sempre quer dizer grande. Então, imbiruçu seria uma imbira grande, provavelmente uma espécie grande de imbira. Ao mesmo tempo, nós temos nomes como agarapa, agarapeira, grapa ou grapiapunha, que são nomes de uma única espécie, a Apuleia leucarpa, né, que é uma produtora de madeira muito importante do Brasil. O jatobá, por sua vez, também pode ser conhecido por jataí, por jutaí, ou mesmo jutaicica, jutaí pororoca, jutaí mirim, jataí mirim, diversos nomes dependendo da localidade. Às vezes, o regionalismo é o que impera. Então, por exemplo, plantas da família Lauraceae são no sul chamadas de canelas, enquanto na região norte do Brasil são chamadas de louros, né? Plantas similares à embuia, né? Ou aí aparecem nomes mistos, canela embuia. Também aparecem nomes por razões meramente comerciais. Há nomes que são mais engraçados ainda, por exemplo, guamirim. Guamirim, em língua indígena, quer dizer folha miúda. E esse nome é usado para mais de 50 espécies de árvores das nossas florestas. Praticamente todos de mirtáceas, né, a família da pitanga, da jabuticaba, ambas que têm folhas de pequenas dimensões, muito lustrosas, são chamadas como guamirim. Agora, existe o nome científico. O nome científico traz muitas vantagens. Primeiro, que ele é universal. Pessoas do mundo todo usam o nome científico. Além disso, o nome científico ele tem um valor legal. Então, quando você compra um móvel,
compra madeiras e na sua nota fiscal veio o nome científico, por exemplo, você está protegido. Agora, se vem o nome popular, bom, uma planta pode chamar de um jeito num lugar, de outro jeito em outro. A desvantagem do nome popular, do nome científico, é que o nome científico é em latim, e isso é um pouco estranho ao ouvido, e também, às vezes, é um pouco difícil de escrever. Mas vejam a vantagem. Por exemplo, essa planta é a Camellia japonica. Ela é originária do Japão, é uma planta ornamental muito comum nos nossos jardins. O nome original dela é Tsubaki e se escreve dessa maneira, que eu não tenho nem ideia, eu não sei japonês, né? Então, imagine-se que para cada planta que vem de cada lugar, a gente fosse ter que usar um nome regional, até com uma caligrafia ou um alfabeto diferente. A nossa comunicação ia ser muito difícil. Então é por isso que o nome científico é muito vantajoso para os cientistas e para os estudiosos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de classificação. O que é um sistema de classificação? O sistema de classificação é um sistema lógico, né, que organiza objetos ou organismos em categorias e que traz várias vantagens. Os humanos estão o tempo todo fazendo sistemas, né? Então, crianças classificam seus brinquedos, por exemplo, põem numa caixa todos que são carrinhos, todos que são bonecos e assim por diante. Também se classificam papéis de carta, né, por categorias, por figuras, por emblemas, selos, né? Tem pessoas que classificam selos por países, ou por tipo de estampa, ou pelos seus carimbos, mas a gente pode encontrar em todos os lugares classificações, né? Por exemplo, numa loja de ferramentas, você vai ter as ferragens de um lado, você vai ter ferramentas de outro, parafusos em outro. Numa loja de tintas, pode classificar as tintas por tipo de substrato, se é tinta para metal, se é tinta para parede, ou mesmo classificar por cores, né? Da mesma forma, peças de carros e na sua casa as contas pagas ou as contas a pagar. Tudo isso é um conjunto de classificações. Então, as classificações basicamente são sistemas lógicos e elas facilitam a vida da gente de várias formas, por exemplo, para memorizar, e ajudam a conhecer melhor o mundo, organizando ideias, organizando coisas e mesmo os seus atributos. Mas, no que diz respeito aos organismos, um aspecto muito importante dos sistemas de classificação é que eles sejam preditivos, né? Assim, eles permitem achar mais fácil as entidades que a gente está querendo classificar ou mesmo as suas propriedades. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que uma determinada peça está na categoria, por exemplo, de ferragens, você já sabe que aquilo deve ser um material metálico, provavelmente ele deve ser pesado, provavelmente ele enferruja e assim por diante. Então, existe na nossa vida muitos sistemas de classificação. Qualquer pessoa que for a uma farmácia vai reparar que nas prateleiras o farmacêutico classifica os medicamentos em ordem alfabética, né? Um sistema alfabético. Bom, é muito prático para você encontrar rapidamente os medicamentos. Você chega no farmacêutico, diz o nome do medicamento, ele acha imediatamente. Tem lógica? Sim, tem lógica. Agora, isso serve na sua vida? Nem sempre. Por exemplo, se você entra na farmácia e você vai naquelas pequenas gôndolas em que você mesmo pode escolher, às vezes você não sabe o nome que você quer, você não é médico, não é farmacêutico, mas você vai lá numa região que tem coisas para o sintoma que você tem, por exemplo, você está com gripe. Então você vai lá numas cestinhas dos antigripais, né? Então é uma classificação funcional ou por aplicação, e você consegue decidir o que você quer, aí escolhendo por preço ou reconhecendo algum nome que você conhece. Agora, imagine se um médico trabalhasse da mesma forma, né? Um médico não faz isso. Um médico, dentro da cabeça dele, ele trabalha com um sistema de classificação que é hierárquico e que tem relações, né? Tem esses aspectos preditivos.
Por exemplo, você chega no médico e diz para ele que você está com dor, com febre, com vômito, com diarreia. Na cabeça dele, né, o médico vai elaborar hipóteses, né, hipóteses diagnósticas. Será que você está com uma infecção? Se essa infecção é causada por uma bactéria, ou por um vírus, ou um protozoário, ou mesmo um verme? E aí ele pensa, como eu posso aliviar esses sintomas? Eu posso dar para um paciente um anti-inflamatório, né? Anti-inflamatórios podem servir para dor, para febre, para vermelhidão, para inchaço. E ele pensa também em te dar um remédio específico para aquela enfermidade. Por exemplo, para uma bactéria, ele vai te dar um antibiótico, né? Se você tiver um protozoário, também tem antibióticos para protozoário. Se você tiver com vírus, um antiviral. Se tiver com um verme, um antihelmíntico. Da mesma forma, se você tiver um outro sintoma, como uma contusão, ele também pode te dar um anti-inflamatório. E ele vai ter na cabeça dele uma lista de tipos de anti-inflamatórios que poderiam servir para contusão, né? Então, esteroidais, não esteroidais, corticoides. Então, ele tem essas relações estabelecidas na cabeça dele dentro de um sistema lógico, né? Por exemplo, um anti-inflamatório pode servir para infecções, para aliviar alguns sintomas, pode servir para aliviar outro tipo de sintomas, mas a cura para uma infecção está nessa categoria aqui. Então, esse é um exemplo de um sistema de classificação lógico, hierárquico e relacional. Agora, existem sistemas que são assim no nosso cotidiano, não é só na cabeça do médico. Você vai no supermercado, você tem lá uma área, por exemplo, de carne e derivados. Você vê de longe essa placa carne e derivados, você já imagina, pelo poder preditivo desse sistema, que lá você tenha linguiças, você pode ter defumados, você pode ter também, claro, as carnes frescas, né? Você está andando num corredor, você lê o nome matinais, você já imagina, nessa categoria matinais pode ter cereais, pode ter leite, leite pó e assim por diante. Agora, por que classificar organismos? Por que classificar plantas? Bom, a primeira razão é uma necessidade imprescindível face à alta diversidade de espécies. Para você ter uma ideia, hoje são conhecidas 391 mil espécies de plantas vasculares. Só estou falando em plantas que têm xilema e floema, não estou falando de algas, não estou falando de fungos, né, que não são plantas, não estou falando de musgos. Dessas, 369 mil são plantas com flores, ou seja, cerca de 94%. Só em 2016 foram descobertas mais 1.730 espécies novas, ou seja, já é um número tão grande que já é razoável ter um sistema de classificação só para isso. Além do mais, se a gente pensar em funcionalidades, das plantas conhecidas, cerca de 28 mil são reconhecidas com importância medicinal. Então, é muito interessante você ter um sistema de classificação que tenha um poder preditivo. Por quê? Eu tenho, por exemplo, uma planta que eu reconheço que tem poder medicinal. Vamos imaginar uma atropa belladonna, né, uma solanácea. Essa atropa, ela está na família das solanáceas e as solanáceas têm alcaloides, que são substâncias importantes para muitos tipos de tratamento, são também venenos importantes, são os alcaloides tropânicos. Então, imaginando que essa planta seja parente de outras plantas, seja aparentada, esteja na mesma categoria, é razoável supor que outras plantas nessa categoria também tenham alcaloides tropânicos. Então, se eu for na natureza procurar essas substâncias, eu vou primeiro procurar as substâncias nesta mesma família. Então, essa é a ideia do poder preditivo de um sistema de classificação. Bom, e como nós vamos classificar as plantas? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos que usar estruturas reprodutivas. Todas as primeiras classificações começaram com estruturas reprodutivas e mesmo hoje a gente usando todas as informações que a gente tem disponíveis,
de uma planta, reprodutivas, vegetativas, bioquímicas e moleculares, a gente usa muito as estruturas reprodutivas, a flor e o fruto. Por que disso? Porque elas são menos sujeitas à variação ambiental e elas evoluem muitas vezes com uma velocidade diferente de outros caracteres. Elas são mais conservadas. Isso é muito importante para as plantas porque é necessário haver um reconhecimento e um encaixe adequado das estruturas das flores nos seus polinizadores. Por outro lado, folhas e outros caracteres vegetativos, como raízes, caules, variam demais com o ambiente. Então, folhas, por exemplo, de luz, uma vez que estão em outra condição ambiental, podem se modificar, né? Então, você tem plantas que formam folhas muito diferentes quando estão em pleno sol, quando estão na sombra, ou quando estão num ambiente mais frio, num ambiente mais quente. Ou seja, existe muita plasticidade nessas características vegetativas, como folhas e caules, e há também muita convergência das formas. Quer dizer que muitas plantas diferentes podem ter folhas de forma parecida. Outro critério que a gente deve levar em conta é que a classificação de plantas ela é totalmente independente da classificação de animais. Não obstante, a classificação binomial que a gente usa hoje, né, o sistema binomial de nomes, foi lá inventado pelo Linneu para animais e para plantas. Mas nós temos um conjunto de regras e esse conjunto de regras é o Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Então, falando sobre as flores, é muito importante a gente perceber que quando a gente coletar plantas para estudar, a gente colete a flor e o fruto. Então aqui eu tenho exemplos de umas pessoas fazendo uma essicata, né? Elas coletaram uma planta e elas estão prensando essa planta para secar, para ser estudada posteriormente, e vai ser montada uma essicata, né? Que é um exemplar científico. Então notem que aqui tem a inflorescência, aqui também. Isso é muito importante, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais como fazer essas essicatas, vocês podem ver esses filminhos aqui do Jardim Botânico, da Prefeitura de São Paulo e de um pesquisador que ensina a fazer essicatas. Como eu mencionei, as estruturas reprodutivas são mais conservadas na evolução porque isso tem a ver com os polinizadores. A planta não teria uma reprodução eficiente se o seu polinizador não conseguir mais polinizá-la porque a flor se modificou muito. Então, normalmente, uma planta tem a flor mais conservada do que as características vegetativas, porque ela tem que permanecer compatível com o seu polinizador, seja ele uma ave ou, por exemplo, um inseto como essa vespa, ou no caso desses figos, né? Então, vocês sabem que o figo ele tem uma cavidade, né, uma abertura, e por meio dessa abertura nós vamos ter as vespinhas que nascem lá dentro, saindo e indo polinizar outras plantas. Então, se a abertura não for compatível com o tamanho das vespas, a gente não vai ter fecundação. Como eu mencionei também, existe muita convergência de formas. Então, nesse caso, eu estou mostrando uma folha que tem uma base cordiforme, né, em formato aqui de coração, e vocês podem notar que esse é um formato recorrente, né, em muitas famílias de plantas, em plantas de espécies diferentes, de famílias diferentes. Ou seja, acaba não sendo um caráter muito útil para a gente separar grupos, porque é um caráter que reúne muitas plantas que não têm um relacionamento. Como eu disse também, a classificação de animais e de plantas é independente. Então, quando a gente usa os nomes de plantas, na botânica é importante a gente citar, após o nome da espécie, o nome do autor da espécie, quer dizer, o pesquisador que descobriu aquela espécie e publicou aquele nome. Em zoologia, isso é opcional. A data não é obrigatória em botânica, em zoologia ela é opcional. O uso de nomes
derivados de palavras, de adjetivos e de genitivos do latim, é usado nos dois. O uso de tautonímias, né, você ter nomes iguais para gênero e espécie, essa coisa circular, é proibido em botânica, mas é permitido em zoologia. As categorias abaixo de espécie, né, nós temos o gênero e espécie, mas abaixo de espécie podemos ter em plantas subespécie, variedades e formas, enquanto na zoologia apenas as subespécies. E quando há combinações diferentes dos nomes, né, mudanças dos nomes, e eu vou explicar mais como isso acontece, em botânica sempre vai permanecer o nome do autor original e vai aparecer o nome do autor novo, enquanto que em zoologia é possível ter a data. Bem, também temos que pensar que em botânica usamos os tipos, né? Então são os tipos das espécies, né? Em latim, tipos. Também usamos o princípio da prioridade. Quem publicou primeiro merece o reconhecimento, e aí o nome mais antigo é que vai valer. Só pode ter um nome válido para cada espécie, e cabe ao pesquisador descobrir qual é esse nome mais velho, tá? E também vamos mencionar que o nome do autor ou da autoridade sempre vai logo após o binômio. Vamos ver como é que é isso. Então, esses são exemplos de tipos, como vocês veem, são essicatas. Essas são essicatas muito especiais, né? Então, são essicatas que são guardadas nos museus, nos herbários, com muito cuidado. Elas recebem uma etiqueta especial, em geral ficam num herbário especial, porque quando você descreve uma espécie nova, você tem que eleger um exemplar que representa bem aquela espécie, ele vai ser o tipos, e ele tem que ser depositado numa coleção. Assim ele fica disponível para que outros pesquisadores o consultem, né? Então ele sempre tem destaque e eles são muito bem conservados, porque eles são muito importantes, né? Então pesquisadores do Brasil, por exemplo, têm que ir a outros países para ver os tipos que foram coletados por naturalistas no passado e que foram depositados em herbários do exterior. Outro aspecto interessante que vem acontecendo é a digitalização das imagens das essicatas e dos tipos, o que está fazendo a gente precisar menos viajar e visitar essas coleções no exterior. Essas duas imagens foram obtidas de repositórios internacionais que dão acesso livre para tipos de espécies de muitas coleções do mundo. Então eles são escaneados, né, com scanners ou câmeras fotográficas de altíssima resolução, são imagens imensas e sempre com essas escalas de cores para que a gente possa reproduzir, imprimir e ver nas telas adequadamente esses tipos. O princípio da prioridade é outro aspecto muito importante em botânica, que dá o reconhecimento a quem encontrou a espécie e publicou a espécie primeiro. Então, o nome válido é sempre o nome mais antigo que foi validamente publicado, quer dizer, foi publicado numa publicação científica. E aí a gente consegue eleger o que é um nome válido. Então, vamos ver esses exemplos. Olha, Aristolochia gardens, Linneu, 1856. Aristolochia glabra, Benton, 1873. Estamos tratando da mesma planta. São pesquisadores diferentes que consultaram conjuntos de plantas que vinham por coletas diferentes ou que estavam em coleções diferentes e reconheceram essa espécie como uma espécie nova. Mas por conta do princípio da prioridade, nós vamos dizer que o nome válido é esse nome que foi descrito pelo Linneu. Da mesma forma, nós podemos ver que essa Gaudinia aulósica, Moore, vai ser o nome válido. Podemos perceber que esse Omphalobium ovatifolius foi descrito pelo Martius em 1817, então é o nome válido. Mas aí tem uma outra regrinha, é que alguns nomes são conservados. Alguns nomes tiveram a sua importância histórica reconhecida pelos especialistas. E aí eles propuseram que esse nome fosse conservado, quer dizer, que esse nome não pudesse ser extinto. Isso é chamado de nomina conservanda. Então, por exemplo, o nome Combretum
né, que é um gênero de Combretácea, ele é nomina conservanda. Então, esse nome não pode ser extinto. Bom, quando a gente cita os nomes de plantas, o ideal é que após o binômio, né, de gênero e espécie, a gente tenha o nome do autor original, né? Então, por exemplo, Gomphrena prostrata foi descrita pelo Marcius. Então, o nome completo, correto dessa espécie é Gomphrena prostrata Marcius. E Marcius vai sempre abreviado. Existe aí uma lista internacional de abreviações para os nomes dos especialistas autores de plantas. E o Marcius, por sinal, é essa pessoa que está aqui, ilustrada. Ele foi um naturalista fantástico que viajou pelo Brasil e que foi o principal autor da Flora Brasiliensis, que é uma coleção maravilhosa de livros de quase 1 metro de altura, em mais de 20 volumes, que se propôs a descrever a flora do Brasil inteira. Em vários anos no Brasil, ele, a pé, acabou por coletar mais de 70 mil exemplares de plantas. Mas voltando aos nossos nomes, a Thalia racemosa é de autoria do Spruce, o Jatobá Himenea curbaril é de autoria do Linneu. Mas com o tempo, os nomes podem mudar, e isso é uma coisa que confunde a cabeça das pessoas. Por que os nomes de planta mudam? Bem, os nomes de planta mudam porque muitas vezes os especialistas que descreveram uma espécie ou outra, ou um grupo ou outro, eles não tinham visto todas as coleções, não tinham visto todas as coletas. E eles descreveram plantas, por exemplo, 2 vezes, porque eles não tinham acesso a todas as coleções do mundo. Também porque nós podemos mudar os critérios de classificação, né, e usando outros critérios, reconhecer que 2 espécies que eram muito parecidas, que diferiam por pequenos caracteres, como pilosidade ou como tamanho, na verdade se tratam da diversidade de formas de uma mesma espécie. E aí um nome tem que desaparecer. Então são feitas as chamadas combinações novas, quando uma espécie, por exemplo, muda de gênero. E aqui a gente tem exemplos, né? Então a Thalia maripa foi descrita em outro gênero. Foi descrita pelo Oblé. Mas Marcius fez uma revisão depois. Então, a Thalia maripa é um nome criado por Marcius. Porém, esse nome maripa foi criado por Oblé. E ele não deve desaparecer. Essa é uma maneira de reconhecer o trabalho original da pessoa que descobriu essa espécie nova. Então, Oblé vai aparecer entre parênteses. Da mesma forma, Astrocarium murumuru foi descoberta pelo Francis Kahn e pelo Milan, um pesquisador francês. Mas, posteriormente, o Henderson, que é um especialista de palmeiras americano, fez uma combinação nova e mudou a espécie murumuru para o gênero Astrocarium. Então, o nome dos autores permanece aqui. Por fim, vale a pena a gente perceber Inga cilíndrica, que foi descrita pelo Frei Veloso e depois reagrupada pelo Marcius. Então, assim a gente percebe que quando há mudanças de combinações entre gênero e espécie, o nome do autor original permanece. Para concluir, eu quero dizer que a gente vai entrar em mais detalhe na próxima aula em aspectos ligados à filogenia. Nós vamos discutir princípios que, no fundo, vocês já conhecem, já viram em aulas de invertebrados e de vertebrados e de classificação de organismos em geral, já entendem como é um cladograma, já sabem o que é apomorfia, o critério da parcimônia, sabem o que são homoplasias e sabem o que são grupos monofiléticos. Mas nós vamos relembrar alguns desses conceitos para a gente prosseguir com o nosso curso de taxonomia vegetal.